Então, Olá, muito boa Ana noite. Paula. Eu sou Regina Rapati Inácio. Quero dar as boas-vindas em nome da Casa do Biográfico. A Casa do Biográfico, para quem ainda não sabe, está em Aveiro, no Farol, no Farol de Aveiro, na Praia da Barra, e ela foi criada para acolher, né, para receber na casa o trabalho com a biografia humana, seja ele nas organizações, seja ele no indivíduo, e também nós atuamos com a formação biográfica em Portugal, já está a decorrer a turma, o grupo 2, e as inscrições estão abertas. E nós estamos aqui com o Silvio Inácio e o José Luiz Ferreira para falar sobre o tema salutogênese nos ambientes corporativos, e esse já é o segundo episódio, né? Nós tivemos semana passada, tem uma resenha no Instagram, e quero dar as boas-vindas. Então, para quem vou falar brevemente, o José Luiz Ferreira, nosso querido amigo, tem larga experiência em acompanhar as empresas e os executivos, percebendo e apoiando-os em seus desafios. Por décadas, vem se dedicando ao estudo, formação e pesquisa dos processos de desenvolvimento de indivíduos e organizações. Em seu currículo, destacamos a especialização nos princípios e conceitos do NPI, Netherlands Pedagogy Institute, na Holanda, e em morfologia das organizações do Proteus Initiative, que é da África do Sul. Além de diversos outros programas e treinamentos de liderança no Brasil e no exterior. O José Luiz é fundador da Nexo Iniciativa e co-criador do FI, Diagnóstico Empresarial. Como executivo, no mundo hoje tão superficial, nós temos o Zé, que atuou por mais de 30 anos em organizações de diversos portes e setores, e dentre delas a Veleda do Brasil, onde foi presidente. Muito bem-vindo, Zé. E o Silvio Inácio é psicólogo com especialização, é aqui da Casa do Biográfico, é psicólogo com especialização em psicologia junguiana, pós-graduado em gestão das organizações sociais e mestrando em psicologia clínica e da saúde. Consultor de base antroposófica, atuou por 17 anos na Ecosocial, no Brasil, como coach de executivos, consultor e facilitador em processos de desenvolvimento de lideranças e organizações. Durante esse período, integrou o grupo gestor de 2016 a 2018 e coordenou programas como Germinar, a formação de mediadores organizacionais, o Liderar com Presença. Aconselhador biográfico, ele é cofundador da Casa do Biográfico e coordenador da formação biográfica em Portugal. Então, é uma honra estar aqui com os dois, com tanta experiência nas organizações e para falar desse tema que é urgente. Muito bem, Silvio e Zé, a palavra está com vocês, Silvio. Grato, Regina, e grato a todos que estão presentes. A gente teve uma alteraçãozinha de horário, talvez algumas pessoas não puderam chegar ou ainda estarão por chegar. E eu quero puxar, vamos dizer assim, esse fio de onde nós estávamos, né? Uma vez que nosso encontro passado, eh, fiz uma introdução de onde vem esse termo salutogênese, né? Que tem a associação aí das duas palavras, né? Salus, saúde, e gênese, né? A origem. Então, esse termo, ele se destina objetiva, né? As forças que trazem saúde para a vida da gente. E esse termo surgiu através de um sociólogo, né? Um judeu americano chamado Aaron Antonovsky. E esse termo está justamente numa posição, né, que ocupa na nossa vida como um todo, e, portanto, das organizações também, porque demonstra um contínuo, né, na nossa vida, no qual há mudanças ao longo da nossa biografia. De um lado, numa polaridade, tem a saúde, e na outra polaridade, a doença, né? Então, a maioria dos médicos, a gente conversou já a respeito disso, a maioria dos terapeutas que
falam mais na palatogênese, na doença, ou tratam os sintomas, né, para curar doenças. E a salutogênese, esse novo termo introduzido na área de desenvolvimento de uma forma geral, tem um grande valor, eu quero crer, sobretudo nos dias de hoje, porque nos coloca diante desse novo paradigma. É a pergunta que o próprio Aaron Antonovsky, no início das suas pesquisas, fez, de onde vem a saúde, né? Ele começou a sua carreira estudando comorbidade, pessoas com questões de ajustamento em função de imigração. Por ser judeu, sempre foi uma preocupação ou se preocupou com esse tipo de mudança, e os fatores estressores na vida das pessoas. Esse foi o início do estudo dele. Quando ele emigrou dos Estados Unidos para Israel, inclusive, ele fez um estudo com mulheres vítimas, né, do Holocausto, e chamou atenção, então, por que algumas pessoas têm assim, uma condição muito boa de saúde, o que era esperado, ao contrário, para alguém que viveu as agruras do nazismo, né? Então, daí veio essa pergunta, só assim, para quem, uma vez também está ficando gravada, essas nossas conversas, nos situando, porque o fio condutor, digamos aí, também passa pela expressão que veio coroar, digamos, a salutogênese, e eu acho que constitui o cerne, a essência da salutogênese, que é o senso de coerência. E nós falávamos, então, na continuidade das nossas conversas, podemos focalizar três aspectos desse senso de coerência, né? Daquilo que ele trouxe como sendo os principais fatores que delineiam a salutogênese, que permitem, né, com que a gente traga as forças da saúde para a nossa vida. O primeiro deles é o fator da compreensibilidade, ou seja, aquilo, seja o que for que acontece nas nossas vidas, quando se busca uma compreensão, ou seja, a capacidade que nós temos de empreender nossos esforços para compreender a situação, já é um fator favorável, porém, que vem acompanhado de um segundo fator, que é a significância, não é? Ou os acontecimentos têm um significado na nossa vida. Portanto, aquela pergunta que a gente costuma colocar para os nossos clientes, né? Observa o que está acontecendo e pergunta para quê, né? Então, o significado. E quando a gente compreende e busca um significado de uma forma contextualizada na nossa vida, isso também contribui para que a gente não fique estacionado, digamos assim, o caminho para o polo da doença, e sim da saúde. Mas além de ter essa compreensão dos fenômenos que acontecem na nossa vida, o significado que isso tem, também um terceiro aspecto que é a manuseabilidade, ou seja, a capacidade de administrar, de gerenciar aquilo que acontece na nossa vida. Então, ele traz esses três princípios como sendo aqueles que delineiam, então, a salutogênese, né? O modelo salutogênico, como ele traz. Então, ao longo da nossa vida, nós caminhamos de forma dinâmica, entre essas polaridades, mas depende de cada um de nós. Depende dos encontros, com aquilo que a gente faz com os nossos encontros e com a situação onde a gente se encontra. E as empresas, as organizações, de uma forma geral, têm uma grande responsabilidade, porque, igualmente, e depois desse primeiro encontro, como ficou mais forte para mim perceber, e eu já faço uma provocação aqui ao José Luiz, que este contínuo da saúde para a doença, ou seja, a doença faz parte da saúde, né? Estão no mesmo contínuo. Depende de cada um de nós onde nós vamos nos situar. E quando a gente olha para as organizações, a gente vê ambientes, a gente vê grupos de pessoas, não precisa ser uma empresa necessariamente, mas que trazem saúde ou também grupos que levam a um adoecimento por N fatores, né? Que talvez possamos olhar primeiro até para esse fator da compreensibilidade,
para explicitar um pouco melhor essa afirmação que eu estou fazendo. Eu acho que é mais do que uma percepção, quer dizer, é fruto de uma experiência, e principalmente estando em Portugal, que eu acho que é bem importante frisar isso, a gente vem percebendo as diferenças que existem na relação dos indivíduos com os grupos, com o trabalho, com as organizações. Então, Zé, fiz esse preâmbulo trazendo um pouco daquilo que a gente conversou e nos situando, né? Temos uma continuidade aqui. E estou querendo te ouvir um pouco a tua visão. Então, Silvio, esse diálogo, né, tão aberto, tão, digamos, até improvisado, porque nós estamos conversando com pessoas tão queridas, né, e, e longe de tentar esgotar esse assunto, porque é assim, é um caminho de vida, né, entender, porque a nossa vida ela corre dentro dessas permanentes polaridades, né. Isso é é algo que se sabe, sabe lá Deus desde quando, né? Existe uma, uma, um texto que eu extraí esses dias, eu acho que de Heráclito, né? Imagina, olha lá, na época da grega, ele diz que o homem é um emaranhado de, é um emaranhado de polaridades, né? E o Steiner diz que a vida é um permanente estabelecer e resolver polaridade, é permanente. Então, se nós aceitarmos isso como uma condição dada, e é uma condição natural para a evolução humana, porque senão, se fosse isso tudo sempre tão bem, tão bem, tão bem, nós não teríamos a percepção de que algo precisa nossa ação, nossa consciência, nossa atenção, né? E, por outro lado, se algo vai tão mal, tão mal, tão mal, tão mal, e a gente realmente não tem a percepção de que poderia eventualmente viver sem aquele sofrimento, a gente não tem a consciência de que podemos, a partir da nossa própria consciência, ou ação, ou vontade, estarmos melhores de saúde, né? Mas eu não consigo separar muito a minha realidade, a realidade da minha vida pessoal, daquilo que eu vejo nas empresas, né? É curioso que quando eu comecei a trabalhar, muitos, muitos e muitos anos atrás, trabalhava no meu departamento, uma empresa muito grande mesmo. Trabalhava no meu departamento uma pessoa que foi filho de um ministro da saúde. Ele era uma pessoa muito inteligente, tal, mas extremamente garboso da sua origem, né? E aí ele dizia: não, a minha vida privada é minha vida privada, minha vida de trabalho eu sou outra pessoa. Assim, para quem estava começando a trabalhar, estagiário, jovem, houve uma coisa dessa vindo de uma pessoa que pretensamente poderia reconhecer uma ascensão social e cultural sobre mim, né? Isso teria um peso, né? Mas, ao contrário, isso me incomodou profundamente, né? Eu ainda muito jovem, ainda no início da faculdade, assim, cara, não é bem assim não, esse negócio. Não dá para ser duas pessoas, né? Porque essas contradições não são tão aparentes, né? Eu num palco da vida eu sou um e no palco do trabalho eu sou outro. Eu sou um, né? E essa dissociação do ser, a perda de significado, é a fonte de muitas doenças nas organizações. Você não encontra vínculo com a sua própria essência, porque você não se sente pertencido àquele ambiente, àquele espaço. Não, essa empresa, digamos assim, não é o meu ideal de vida, esse ambiente eu não me reconheço. Eu não, mas como? Você está ali, a tua vida se colocou ali, o teu destino. Então, como você mesmo falou, né, Silvio? Para que eu estou aqui? Qual é o significado deste momento, né, de eu estar aqui? Imagina, uma pergunta que está na gênese da minha vida profissional. Assim, não posso ser dois, eu tenho que ser um só, né? E, e a salutogênese, então, eu acho que ela também tem essa questão do contexto, do ambiente em que você está. Por quê?
Se eu, como indivíduo, vivo naquele espaço, naquele ambiente, troco com aquelas pessoas, com aquela instituição e tal, esse contexto, ele faz parte de mim. Eu não vivo fora do contexto. O contexto pertence à minha existência. Então, eu pertenço àquele ambiente. Se em determinado momento a vida me colocou numa condição, por exemplo, uma vez minha esposa estava grávida do primeiro filho, e eu trabalhava nessa empresa que eu mencionei há pouco, fiquei lá uns 5 anos. Eu estava terminando a faculdade ou alguma coisa assim, e aí eu recebi um convite para trabalhar numa indústria de tratores que eu achava o máximo. Eu digo, uau, né? E iam me pagar mais, iam me dar benefícios melhores, embora a empresa que eu trabalhasse fosse muito boa, extremamente grande assim, riquíssima, mas eles não eram lá muito generosos com benefícios, não, na época, pelo menos. E eu fui trabalhar nessa empresa e eu vivi realmente um ambiente infernal, porque havia todo tipo de desonestidade lá dentro, né? Aí um dia eu chamei aí a minha mulher com barrigão, né? Aí um dia eu chamei meu sogro e disse assim, olha, eu vou pedir demissão, você, se a onda apertar, você vai ajudar porque vai segurar a barra aí, porque eu não consigo trabalhar lá. Estão me confundindo com aquele tipo de gente, eu não sou aquilo. Eu não sou aquilo, eu não faço parte daquilo, eu não sou desonesto como aquelas pessoas lá são. Aí, graças a Deus, 45 dias depois, eu recebi o convite para trabalhar na empresa dos meus sonhos, onde eu fiquei 15 anos. Assim, de uma coisa inusitada, né? Uma carona. Alguém comentou, pô, mas tem uma pessoa que é um amigo meu que é gerente de uma empresa que está precisando de um cara com teu perfil. Que empresa é? Quando o cara disse o quê? Esse é o meu sonho, trabalhar nessa empresa. Porque eu usava os manuais dela na época em que eu estava estudando e adorava a aula de metalurgia, e todos os manuais de metalurgia eram elaborados pelo centro de pesquisa dessa empresa, que era melhor centro de pesquisa em metalurgia de ferro do Brasil, se não um dos melhores do mundo. E aí, 45 dias depois, eu estava num outro emprego que mudou a minha vida completamente, e lá eu fiquei 15 anos. É assim, também essa capacidade de você se reconhecer como necessário aquilo na tua vida, mas que você pode escolher fazer parte daquilo ou não, também você pode. Não significa que o destino, por alguma razão, te colocou lá, ou uma escolha eventualmente precipitada, ou uma escolha seduzida por algo que você não percebeu de uma forma apropriada, o que que significava essa mudança, e você fez a mudança, e aí depois está lá as consequências, né? E quantas vezes acontece isso? A gente, né, se ouviu, acho que a Regina também, quantas vezes a gente fez coach de pessoas que passaram por situações semelhantes, né? Sim. E assim, como é que eu posso enxergar, observar e aprender com aquilo que está se passando comigo, né? E, e, felizmente, assim, temos uma presença de Deus na nossa vida, né? Nós não estamos sozinhos. E se é para o nosso desenvolvimento, se é para o nosso bem, como espírito humano encarnado na Terra, digamos assim, nós somos levados ao lugar onde a nossa tarefa está nos esperando, né? Mas eu certamente, se eu continuasse naquela empresa, também não seria por muito tempo, porque pouco tempo depois, poucos anos depois, ela teve graves problemas e por fim, era uma empresa que tinha ações na bolsa e faliu. Então, eu também não ficaria lá muito tempo. Sim. E então, assim, se eu permanecesse lá com o grau de maturidade que a vida foi me dando, eu talvez encontrasse uma razão para o destino ter me colocado lá. Mas na juventude, você sabe que nós estamos muito mais à mercê daquelas forças do passado que nos levam a encontrar o nosso destino do que depois da idade madura, onde a gente constrói o nosso próprio destino, né?
Na exato. biografia a gente sabe bem disso, né? Como é que isso vai assim, cara, tá bom, até aqui eu paguei o do passado, agora eu quero construir o novo, o futuro, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Porque, assim, quando a gente conhece, eu não sei até onde eu posso ir com isso, mas a gente conhece a obra do Steiner, por exemplo, que é uma das grandes referências da minha vida, a gente sabe que tem todo aquele período de filosofia, que ele cumpriu aquela tarefa de trazer para o mundo todo um arcabouço filosófico incrível, que foi inclusive fundamentado depois na tese de doutorado dele. Depois todo aquele conteúdo mais, digamos assim, trazer a compreensão do fato místico do própria existência do Cristo, e depois todas as atividades práticas, né? As três grandes fases da vida dele, assim. E na filosofia da liberdade, ele no livro, para mim, que é um dos principais pilares, né, de uma dessas fases, ele menciona o quanto é importante você ter na capacidade de observar a fonte da intuição. Uhum. Ele diz que a, a, a observação está para a percepção, assim como a intuição está para o pensar, né? Uhum, Mas você precisa aprender a sair da percepção para a observação, para contemplar e pensar sobre o objeto da observação, né? Para poder tomar uma decisão livre, né? Eu não sei se isso é muito hermético, mas é assim, é tão bonito isso, porque se eu levo o meu pensar, preencho ele com a minha vontade, eu tenho um caminho que me leva à liberdade, né? A uhum, liberdade no pensar. Eu sou capaz de pensar como fruto do meu querer. Eu quero pensar sobre isso e não deixar que os pensamentos invadam a minha cabeça. uhum, Mas quando eu levo o querer para o pensar, eu tenho fruto da liberdade. E quando eu levo o pensar para dentro do querer, eu tenho fruto do amor, né? Agir por amor e agir com plena consciência das consequências daquilo que você está fazendo, né? E esse é uma grande transformação que acontece. Agora, como é que a gente leva isso para as empresas? Eu tenho trabalhado cada vez mais em provocar as pessoas a fazer exercício da observação mesmo. Vamos observar, assim, o nosso programa, por exemplo, que aliás nós vamos fazer uma turma lá em Barcelona, viu, Silvio? No final do ano, em opa! novembro. Está bem encaminhado já tem mais ou menos uma data, na terceira ou quarta semana, e já tem pelo menos uma meia dúzia de pessoas interessadas. A gente quer juntar no mínimo as 12. E vai ter um evento lá também para empresários. Bom, a gente começa o nosso programa, a primeira tarefa é aprender a observar nesses três âmbitos: observar o mundo, observar a si e observar o outro, né? Porque o empresário que ele vai adquirindo a capacidade, o executivo, enfim, o profissional, que ele vai adquirindo aos poucos a capacidade de fazer essa pergunta: para quê? É isso que está acontecendo, é isso que está acontecendo. Não é o que eu gostaria, mas é o que está acontecendo. Agora, o que significado isso tem para a empresa, para a minha área, para o meu projeto, né? Quando você muda isso, eu acho que esse é um dos pontos centrais dessa lutogênese na questão por exemplo, do senso de coerência, da compreensibilidade, né? Eu só posso compreender aquilo que eu observo com plena atenção, né? E aí, o primeiro exercício é esse: olha, durante todo o programa, vocês vão observar a si próprio e o ambiente, e aí, durante os primeiros dias, ele vai observar alguém. E no final dos primeiros dias, ele vai dar um retorno para esse alguém a respeito do que ele observou de uma forma apreciativa. E esse exercício a gente provoca sempre em cada módulo, né? Vamos observar o ambiente, o mundo lá fora. Vocês aprenderem a observar as coisas como elas são, vocês vão observar o trabalho de vocês diferente. E aí não vira uma luta.
sabe, aquela luta contra a realidade, né? Se a realidade é diferente do que eu, como é, do que eu quero, dane-se a realidade. A gente constrói a realidade segundo as nossas próprias intenções e não aceita a realidade tal como ela é, né? O que eu estou Eu acho achando valioso, Zé, bem valioso, é já esse elemento volitivo, né? A vontade, já nesse momento, sem a qual a gente também não consegue alcançar a compreensão de algo, senão, que é a se dentro. manuseabilidade que ele coloca aqui no senso de coerência. Exatamente, né? Você quer falar alguma coisa, Regina? Quero, quero, Regina está ali assim, ó. estou adorando, Zé. Eu quero fazer uma pontuação aqui, assim, do ponto de vista salutogênico e biográfico. Porque quando nós falamos na semana passada do palco que as organizações são, que os negócios são para o desenvolvimento humano e essa importância, quero falar duas coisas. O quanto hoje a gente cai na armadilha. Então, às vezes eu vou em reuniões de negócios ou quando atendo alguém que está no ambiente empresarial, essa dissociação. Então, às vezes no ambiente de negócios a gente fica que nem um pavão, né? E não entra a essência. Eu quero fazer negócios com quem eu acesso a essência, né? Então, essa doença social que a gente vê, e o que eu acho interessante nas organizações é que elas fazem, então, é como a metamorfose, às vezes é tão difícil, que aí ele tem que ter coragem para tomar a vida nas próprias mãos, né? Assim, então vocês estão trazendo no nível elevadíssimo, mas eu queria só trazer esse ponto, o quanto isso é real, né? O quanto isso é comum e o quanto isso também quero só trazer força naquilo que você disse, o quanto aquilo está ligado ao passado, que eu ainda vou meio distraído, não sei direito porque eu estou indo, mas chega uma hora que se eu não souber para que eu estou indo, aí a minha liberdade entra em questão, e aí quando entra essa dissociação e essa falta de espontaneidade ou de decisão, me parece que o adoecimento é. E a qualidade de doenças são muito diferentes, né? Tem aquilo que a gente fala também, tem coisa que vem ao nosso encontro para a gente acordar e tem coisa que faz parte do caminho. Mas eu queria trazer isso, o quanto é importante esse ambiente, tanto na, na coerência do indivíduo, e até por aquele chefe que te aperta e por aquele líder que te aperta ou aquele líder que te fala, vai. Então, só queria fazer esse ponto. Eu estou adorando ouvir vocês, mas Não é interessante isso, porque assim não é que seja simples, mas é artístico, é tão bonito, é livre, é simples, não é complexo, não. Às vezes a gente encontra palavras, né, e fica é, usando é, palavras que são. não é complicado, mas tem uma linda complexibilidade no sentido de tudo que está envolvido e orquestrar, assim, é simples. É aquela simplicidade inteligente, né? Aquela engenharia que você olha, que nem você falou do ferro, né? Pensando nessas qualidades. Mas deixa eu ficar quietinha aqui, senão. Um dos caras que eu mais gosto, Silvio e Regina, eu até recomendo que vocês procurem por ele na Alemanha. Ele foi diretor da Sociedade Antroposófica durante muito tempo, é um dos caras mais brilhantes que eu conheço, e ele deixou a diretoria da Sociedade Antroposófica numa decisão equivocada. Enfim, é um outro detalhe, é o que é o Bodo von Plato, não sei se vocês conhecem. Sim, uhum. Recomendo que ele, acho que ele está em Berlim agora, você chame ele uma vez para fazer um evento na Sociedade Antroposófica de Portugal. Ele é uma das pessoas mais incríveis, mais brilhantes e ele trabalha esse tema de uma forma tão bonita, tão humana, tão é um dos meus inspiradores assim. Ele e o pastor Mariano, não sei se você conhece. Esse eu não conheço. Mariano Cassanetti, o Mariano, ele é diretor do seminário de Stuttgart, de seminário de formação dos sacerdotes.
Uhum. E o Mariano é the best para mim. Esses caras são as minhas grandes referências atualmente, que são assim, o Mariano ele é capaz de contar a história da seguinte forma. Isso eu me lembrei muito de você agora, pegando um gancho no que a Regina falou. Ele disse assim: sabe qual é a forma mais apropriada para mover um mamute? Aham. Fazendo cócegas. Então, assim, a Regina falou assim: como é que a gente assim, ajuda as pessoas a enxergarem, a despertarem para isso, né? Aí eu pensei muito no Silvio, porque assim é um processo. É. E o, e o Silvio, com esse jeitinho dele, com esse jeitinho terapêutico dele, ele tem essa capacidade de mover o processo de uma forma muito delicada. Assim, eu ficava às vezes trabalhando com o Silvio, invejando a maneira delicada, e eu meio troglodita, né? Sai falando as coisas, e o Silvio tinha aquela delicadeza, né? Aquela beleza da sutilidade, porque a gente chega às pessoas assim através de um processo delicado, sabe? E esse processo delicado, ele para mim, ele ganhou muita relevância quando eu li aquele MacLeish, não sei se vocês já viram, tem um texto dele lindo que a gente estudou. Eu preciso achar ele, está naquelas pastas ali do. Ele diz assim: quando a gente observa o mundo verdadeiramente, o mundo muda. E você, como observador, você também muda. Uhum. Assim, é como a experiência que a gente tem no jardim, né? Aqui no Brasil, que a gente vive num país onde tem um inverno menos marcado, né? Às vezes você tem flores até no outono aqui, né? Tem certas árvores aqui que estão floridíssimas essa época do ano. Então, a gente tem uma experiência um pouco diferente de vocês aí na Europa, né? Mas aqui em casa a gente tem um jardim aqui nos fundos que uma vez essa experiência a gente fez ela algumas vezes e eu fiz muito recentemente numa planta que a Ana Paula Cury deu para gente há muitos anos e essa planta nunca ia até um dia que eu resolvi olhar para ela e ela não para de dar flor, ela dá flor o ano inteiro. Então a gente cuida, zela, poda, observa ela todos os dias de manhã, agradece ela e ela responde, sabe? Então o fenômeno muda a maneira como você olha para ele. Então, assim, quando você olha para uma pessoa difícil, lembra aquela história dos diálogos difíceis? Sim, sim. Quando a gente olha para uma pessoa difícil, e eu fiz essa experiência já com alguns clientes difíceis, né? Eu fico olhando e diz assim, o que que esse eu está querendo me dizer? O que que vive como vontade não manifesta? O que que vive como necessidade não percebida nele? Que este eu está querendo expor, mas ele não encontra a forma, aí ele age de uma forma agressiva, intempestiva, às vezes violenta. E isso funciona, sabe? A pessoa vai mudando quando a gente observa ela. Eu acho que E esse... essa capacidade de tomar as coisas na nossa vida, a gente sabe que acontece ali por volta dos 35 em diante. Na biografia, né? Por isso que Steiner só escreveu a filosofia da liberdade aos 34 para os 35, né? Que ele estava preparado para ter essa vivência desse eu, né? Que antes ele não podia ter, né? Mas dificilmente nós temos uma vivência plena do eu antes desse período, né? E, e aí eu tenho a impressão que a gente pode ser mais conscientemente salutogenético, né? É, com certeza. Eu acho que essa sua... Aliás, grato pelas suas palavras e eu percebo que essa compreensão da forma como você vem trazendo mostra para nós, primeiro, realmente a necessidade do esforço para isso, né? De poder compreender, isso tem uma dose de esforço, um empreendimento. E aí eu quero lembrar o quanto, então, o momento em que se encontra o indivíduo na sua biografia ou favorece a isso ou não. Mas, de forma geral, sempre que se observa, o contexto ganha uma outra dimensão. É, A compreensão passa por aí, seja do que
seja qual for o aspecto que aconteça na nossa vida, né? No nosso encontro passado, a Graça gentilmente partilhou a situação do filho que pediu demissão da empresa, Foi. e pela idade dele, quer dizer, biograficamente a gente olha, e quando você falou do meu olhar para o processo, né, lembrando a nossa complexidade, né, de cada um, eu sendo assim fleumático do jeito que sou, eu zelo mesmo é pelo processo, né? É. E é natural isso para mim, sem o qual eu não vivo. É o meu olhar para com o mundo. Eu estou falando isso porque essas diferenças individuais que a gente tem, felizmente, a possibilidade de aclarar a partir de um olhar biográfico, né? Significa olhar para dentro e olhar para fora, olhar aquilo que nós somos, essa compreensão primeiro da gente mesmo e olhar o contexto no qual a gente se insere, né? Então, esse jovem, por exemplo, pede demissão porque para ele chegou mais rápido, talvez essa compreensão desse lugar não ser para mim. É. Mas olhar o contexto também significa perceber que a, a, tomar decisão, por exemplo, para um jovem é muito diferente, né? Muito mais impulsivo, vem com muito mais força. E o contexto também daquilo que são esses jovens que estão aqui hoje, né? Em relação às organizações, que talvez algumas ainda persistam em modelos ultrapassados, né? Do tem que, modelos mais autoritários, modelos aprisionantes, né? É interessante a gente perceber que hoje em dia é muito difícil um jovem querer uma casa própria, querer ter carro, eles não querem, querer ficar num trabalho de 10 anos que seja, eles não querem isso. Então, olhar o que que mudou nesse contexto, né? A partir do olhar desses que estão povoando o mundo, né? É. E eles não querem mais isso. Eles não querem. Né? Eu tenho um amigo muito rico, assim, uma pessoa muito, 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 muito bem posicionada na vida, 3 filhos. Aí ele estava morando numa casa gigantesca que vale dezenas de milhões. Ele disse: Bom, eu acho que também chega, não dá mais, agora vamos para uma casa menor, um apartamento menor, eu e a mulher, e vocês querem morar sozinhos. Eu vou comprar um apartamento para cada um de vocês. Ele disse: Não, 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 não queremos apartamento, não. Não, não queremos, não, a gente vai alugar. Porque aqui, como é que eu vou comprar? Para que eu quero apartamento? Isso vai me prender. Depois eu quero ir para outro lugar, quero ir para outro mundo. Aí Exatamente. eu estou preso, eu não quero nada que me prenda. Olha só que coisa. Então, aí eu vou botar uma pimentinha Agora, para vocês. A liberdade e a responsabilidade também ligada à saúde, e é esse saber o para quê, porque às vezes a gente quer ser livre, mas depois não se sustenta. Assim, na biografia, o equilíbrio da saúde, o equilíbrio financeiro é um divisor de águas quando chegar lá perto no nono setênio, né? Regina, isso é danado hoje em dia, sabe? Porque assim, nós somos seres Então, econômicos, queiramos ou não, né? isso, então, e aí eu vejo assim, que tem hora que o jovem faz isso por consciência, e isso vai levá-lo para um caminho de saúde, Isso. e tem horas que ele faz isso inconsciente. Então, e não é aquela inconsciência, assim, como é que eu vou dizer? Por cegueira, não sei explicar agora, não estou achando a palavra, mas eu queria que vocês falassem disso, porque gente, e é equilíbrio, é igual saúde. Zé, eu fui na nutricionista, ela falou, querida, não tem milagre, chama conta, tem que fazer conta do que gasta e do que. Por mais consciente e livre que eu seja, Acumulou, acumulou, né? então, então como é que é isso nessa juventude? Então a Graça trouxe brilhantemente o exemplo do filho. Como é que a gente pode ajudar esse jovem a perceber se ele está sendo impulsivo ou se ele está sendo consciente? Dentro do ambiente organizacional, assim, dentro, lidar com isso no trabalho, né? Regina, esse Regina, o perigo. Silvio falou dessa transição de época, né? Porque hoje em dia as pessoas, de alguma forma, sentem que alguém, ou o Estado, provedor, que é um absurdo, para o meu ponto de vista libertário, eu sou absolutamente contra o Estado, né? Se há governo, eu sou contra. Mas, por outro lado, existe hoje, crescentemente na sociedade ocidental, especialmente, a compreensão de que o Estado tem que prover as suas necessidades básicas.
Ou os pais vão prover, ou um padrinho vai prover, ou alguma organização não governamental que recebe fundos de uma fundação poderosa vai prover, alguém vai prover. Na minha juventude, na minha infância, passava fome mesmo, né? E tinha que procurar um meio de trabalhar para poder sustentar. E como a gente se casava cedo antigamente, logo a mulher engravidava na paixão do casamento, e aí você tinha uma responsabilidade ampliada de uma colossalmente, né? E você tinha que realmente engolir sapo para poder botar o pão para dentro de casa, né? Mas os tempos mudaram, né? Essas necessidades básicas elas estão sendo supridas e aí outras necessidades mais sutis começam a surgir ou não. Quando elas são compreendidas, os jovens muitas vezes dão respostas incríveis e a gente vê coisas maravilhosas que estão sendo feitas. Quando elas não são, a gente vê, por outro lado, o caminho da perdição, da droga, do vício, dos games, enfim, da perversão. Isso também está acontecendo de maneira muito intensa. Nem uma coisa nem outra, mas as duas simultâneas. Eu vejo como um frame, se me permite, Zé Luiz, esse contínuo, né, que vai da saúde à doença, como um frame, como ali Exatamente isso. um trilho. E eu coloco aí, né, essa é a tua expressão, quer dizer, esta visão desse jovem, seja quem for, que eu ia dizer que essas duas palavras é sempre saudável pensar que elas estejam se acompanhando, né? A responsabilidade também com a liberdade, especialmente a partir do adulto jovem, do jovem adulto, digamos assim. Sabemos disso, mas quando a gente coloca nesse frame da salutogênese, significa também, pela compreensão de si mesmo, pela compreensão do contexto, não há uma receita pronta, não é? Mas sabemos que o tomar a decisão, tomar decisões na vida fortalece. É importante, é fundamental que se faça isso, É, né? Existe uma expressão, não sei se é só brasileira, né? Mas é muito, eu digo isso muito porque eu acredito. Cada cabeça a sua sentença, não é? é, Então, né, eu acho que é uma expressão mineira isso, de origem mineira, não sei, mas é, quando, de fato, quando o indivíduo toma a decisão e ele procurou compreender a si mesmo, compreender-se dentro da situação, portanto, o contexto, assumiu pela sua responsabilidade uma decisão, sabemos que, mesmo que o resultado não seja aquele que ele mais procura, aquele que ele tanto esperava, ele continua inteiro, ele continua em pé, porque ele tomou uma decisão com base numa reflexão, numa análise, com base nele, ele se vendo na situação, se corresponsabilizando. E aí eu vejo saúde nesse aspecto também. Porque é, aquilo que seria um erro, ou talvez para uma pessoa de uma tendência mais melancólica, desapegada da espiritualidade e queixosa da vida, poderia ser algo dramático, mas não. Quando a pessoa segue esse caminho, digamos, virtuoso, de ter como uma âncora na sua decisão a sua responsabilidade, isso significa também que lá na frente esse indivíduo tem uma lição de aprendizado. Esse é o ponto, é, né? É assim que eu percebo, e eu vejo esses jovens, eles precisam. O que assusta muito nesses jovens também é que eles tomam decisões que talvez nós, né, eu digo nós, na faixa dos 60, demorávamos mais para tomar, refletíamos muito mais. Como, por exemplo, ter uma casa. Eu falei isso um dia desses para minha filha, só, né? Pensei, ter filho, então vou ter uma casa para ter um filho. O jovem hoje, como já vimos, não está preocupado com isso, não é? Então, é necessário pensar esse contexto e pensar que esses jovens estão num outro mundo, né? Diferente daquele no qual a gente viveu. E uma outra afirmação que eu faço, assim, quase que semanalmente, né? Por trabalhar tanto com as pessoas, é que nós, de fato, não precisamos repetir a história dos nossos pais, né? Então, há algo de saudável nesse frame quando a gente faz isso acompanhado da nossa vontade e da nossa responsabilidade, não é? é. O Silvio, Regina, eu ia falar que o Silvio trouxe uma palavra tão bonita agora e que eu acho que aí também tem uma chave da saúde que é a virtude.
né? Quando é assim, esse caminho virtuoso que quando eu sou virtuosa, eu sou inteira, né? Tem É. a ver com a integridade. Só quer dizer Você isso. está exercitando a virtude, né? Isso, assim, eu vou descobrindo sobre ela, né? Ou eu vou descobrindo as minhas virtudes, ou eu vou descobrindo as virtudes que eu preciso trabalhar. É. Olha, nosso tempo tá aqui apertado, assim, olha como passa rápido. Eu não, pra gente, a Graça quer fazer vou dar a palavra para a Graça. Graça, po- Obrigada. Deixa ver se eu consigo fazer tudo, baixar a mão e falar. E queria pedir pronto, Então, pronto. para recentrar aqui no oitavo, nono setênio, porque é onde eu estou, e portanto deixar o meu filho e o exemplo dele, mas queria fazer uma observação e uma pergunta. Bom, isto é um luxo, não é? Estar aqui com três pessoas tão extraordinárias e mais ninguém está a ouvir por enquanto, a não ser eu. Isto é uma coisa que até está-me a comover. vai para o Instagram. Mas volto, voltando aqui à saúde das organizações, eu queria partilhar que eu, pronto, já falei isso da outra vez, eu trabalhei por quase 3 décadas num grande banco, numa indústria bancária e, portanto, daquilo que mais se falava, sobretudo nos últimos anos em que eu lá estive, era da saúde financeira. Portanto, era uma instituição altamente escrutinada para ver se estava de boa saúde. Mas sempre que se falava da boa saúde na banca, obviamente que era para saber da saúde das contas, não da saúde de quem lá trabalhava. Isso era algo que não tinha muito interesse, pelo menos em quem se fiava. E não estou a dizer liderava, desfiar aqui é propositado. Aquilo que eu, se é que eu entendo bem esta temática, haver saúde numa pessoa ou, neste caso, que estamos a falar numa organização, não é equivalente a dizer que não há doença, ou é? Eu quero dizer, tentar explicar por outras palavras. Uma organização pode estar de boa saúde, pode ter uma boa imagem, uma boa cotação, as pessoas pensarem bem daquela organização, no entanto, os colaboradores não. A boa saúde dessa organização é feita muitas vezes à conta da doença, ou de causar determinadas patologias nos próprios colaboradores. Eu realmente foi algo que eu observei, demorei muitos anos a conseguir chegar a esse distanciar que tanto o Zé Luís como o Silvio falam que é necessário para compreender, é necessário sairmos e olharmos e refletirmos e compreendermos. Pois, isto é o que eu estou a entender. Se eu estiver a dizer uma grande asneira, por favor, corrijam. Mas quando eu me distanciei, eu olhei para o tal mamute e eu não sabia sequer por onde eu começar a fazer cócegas. E não consegui confiar no processo, como sempre o Silvio ensina. Então, para mim, para eu não ficar pior do que aquilo que já me sentia, eu optei por sair da organização e não tornar-me um agente de mudança dentro da organização, porque eu não acreditei que eu jamais conseguiria provocar um mínimo sorriso naquele mamute. E a minha pergunta é: quando as organizações são tão grandes e tão poderosas, o que é que meia dúzia de pessoas que se distanciaram e olham para o mamute, por onde devem começar a cutucar a onça?
É uma pergunta brilhante essa, muito bacana. Eu não sei se eu sou capaz de responder, mas eu lembro de coisas do tipo, teve um cara que bom, espero que um dia volte a encontrar com ele, que era o Chris Schaefer, né? O Chris Schaefer uma vez fez um comentário a respeito de que essas grandes corporações, essas grandes empresas, elas eram quase como se fosse reencarnação de dinossauros, porque era algo assim quase que insensível, né? E assim, eu sempre tive muita dificuldade em trabalhar com grandes empresas, porque a gente não alcança, a gente às vezes alcança uma ou outra pessoa dentro da empresa, e aí percebe o quanta infelicidade tem ali dentro, quanto sofrimento. E lá no ecossocial eu me lembro de muitas vezes o pessoal ficava até feliz quando o cara pedia demissão. Eu digo, meu Deus, o cara vai, como é que ele vai pagar as contas dele? Mas assim, as organizações, especialmente essas muito grandes, elas são muito doentes, sabe? Assim, as organizações mais antigas que a gente conhece, elas são fundamentadas na hierarquia, na disciplina e na reprodutibilidade, fazer sempre a mesma coisa. Então, a igreja, o exército, a máfia, elas são muito baseadas O nessas Estado, não é? O serviço público, Estado. Eu acho que Estado. essas grandes empresas também. Elas são muito baseadas na hierarquia, na disciplina e na reprodutibilidade. Você não pode fazer aquilo que não está dentro do programa. E é o princípio da máfia, é o princípio da igreja, é o princípio do próprio exército, é o princípio do Estado. Portanto, são instituições completamente doentes. E com E dogmas, não é? Com dogmas, com o peso, sempre muito, se fez assim e não. Quem é você para agora achar que vai mudar o que quer que seja, não é? muito. Agora, pensa bem, o fazer humano, nós aqui, quando estamos construindo, eles dois que estão no projeto da Casa do Biográfico, o Steiner fala sobre as leis que estão por trás de todo o fazer humano, né? E essas leis têm três qualidades superiores e três qualidades inferiores. E no meio disso tem aquilo que a gente chama do autorregulação, que é o sol, que é o processo circulatório dentro da organização. Então, quando a gente olha uma organização e ela é muito voltada à instrução de ordem, o que queremos fazer, como queremos fazer, políticas, metas, e isso é muito forte, muito firme, muito poderoso. O que queremos, quais são as nossas políticas e quais são as nossas metas. E põe isso põe isso de cima para baixo dentro da empresa. Essa empresa ela tende a ficar esclerosada, ela tende a endurecer. E os bancos, por exemplo, e essas organizações elas são esclerosadas. Agora, uma empresa muito jovem, e hoje em dia os jovens são mais assim, querem trabalhar nessas empresas disruptivas, criativas, tecnologia, não sei o quê, onde você não tem ordem, não tem o querer, não é claro, você não tem políticas nenhuma, as metas cada um faz o que quer, e aí o que é que acontece lá embaixo? Não tem processos, os resultados não vêm, não gera riqueza, não tem acordos sociais entre eles, aí é uma empresa inflamada. Então a gente sabe que o corpo humano existem dois padrões de doenças, as doenças esclerosantes e as doenças inflamatórias, né? Então, uma organização, ou ela tende a ser muitas vezes muito dura, esclerosada, sabe, assim, dura, ou então ela tende a ser muito inflamada, muita, né? Tipo loja aqui nas ruas do comércio aqui do centro de São Paulo, né? Não sei como é que eles conseguem lidar com aquela bagunça toda, né? Nesses grandes centros comerciais enormes que tem aqui em São Paulo. Porque não tem nenhuma ordem ali, não tem política, não tem nada. Então você tem essas doenças e essas doenças vão matando a empresa.
Só que as empresas esclerosadas, muitas vezes, elas têm muito poder econômico porque ela tem muito poder, e o poder se reverte em poder econômico. E aí elas passam a ser formadoras e geradoras de regras e leis, e aí elas conseguem sobreviver muitas vezes, há muito tempo, né? E aí a gente vê esses exemplos que eu citei. Os bancos, por exemplo, eles só estão sofrendo hoje no mundo inteiro porque está havendo uma mudança global, pelo menos ocidental, digamos assim, na maneira como os bancos estão tendo seus papéis diante do conjunto da sociedade, né? Então a gente vê o Deutsche Bank está em crise, o banco lá da Suíça, lá, o UBS, né? Também teve em crise. Nos Estados Unidos já fecharam mais de 600 redes bancárias, centenas e centenas de bancos estão sendo liquidados, porque os bancos hoje estão em crise porque o grande sistema também está querendo mudar o sistema, né? Então, os bancos são... E aí isso foge a nossa... Aí é um elefante grande demais para a gente fazer cócega neles. O mamute é muito grande. É, mas a gente sempre pode rir deles, sabe? O humor deles. A gente sempre pode ter esse papel do humor, de olhar para eles e sentir vontade do sarcasmo, porque eles não são nada diante de Deus. Eles não são nada. Eles estão brincando de deuses, porque têm poder financeiro, econômico e tal. Mas o que a gente pode fazer nesses ambientes é isso. Eu conheci um cara aqui em São Paulo, sabe, que era o chamado Doutor Sorriso. Esse cara, ele foi diretor de marketing de grandes laboratórios, grandes corporações, e ele ficou muito famoso no meio farmacêutico. Ele trabalhou em algumas grandes multinacionais em cargos altos. Mas ele descobriu que sorrir era o melhor remédio. E aí ele até escreveu um livro sobre a questão da importância do sorriso. Então ele era o doutor Gargalhada, alguma coisa assim. E todo mundo gostava dele, ninguém tinha coragem de demitir ele, porque ele era uma pessoa absolutamente encantadora, porque ele simplesmente fazia todos rir e ele ria o tempo todo. E ele era um grande diretor de marketing. E aí ele lançou uma vez um livro, e eu fui no lançamento do livro, e estava a plateia lotada de executivo do setor farmacêutico, que todo mundo gosta dele. Só que ele ria de todo mundo. Ele é uma pessoa das mais brilhantes que eu já vi. Coisas do tipo assim, a alma, na língua hebraica, isso é muito claro, né? Porque você tem as consoantes e as vogais você não fala, né? Você não escreve, você só fala, porque as vogais estão dentro da consoante, né? Porque as vogais têm a ver com a alma, né? E as consoantes têm a ver com a vontade, né? Com o querer, né? Com a força do eu. Por isso que essas línguas mais ao norte são, né? Em Portugal também, né? Que queremos essa força da consoante. Aí ele disse assim: é impossível você rir em consoante. Você não ri ki, né? Si. Você ri na vogal. Só se consegue rir em vogal. Aí a plateia com as 300 pessoas, todo mundo rindo, porque o sujeito ele descobriu uma forma de viver, debochando do sistema. Isso era o papel do bobo da corte antigamente. Era o único que podia dizer a verdade para o rei, era o bobo da corte, né? Porque ele era aquele que tinha permissão para dizer o que ninguém tinha permissão para dizer. O Steiner, naquela famosa imagem lá do Goetheano, lá do representante da humanidade, tem o lugarzinho do humor lá do lado superior direito, né? Esquerdo de quem olha.
E essa sim, talvez, ou seja, aí eu entendo o lugar do humor na salutogênese, sabe? Eu entendo isso, né? Ontem eu fui a um enterro de uma pessoa que eu conheci pouco, conheci mais a esposa dele, a Beth também era muito amiga dela. Ele morreu com 80 e poucos anos, assim, de uma maneira bem rápida, bonita, inclusive. E foi o enterro mais feliz que eu já vi na minha vida, porque todos que foram lá, ninguém estava chorando, porque era uma pessoa tão boa, tão querida, tão realizadora, um grande professor, formou muitos campeões de handball no Brasil inteiro, foi da seleção pioneiros do handball, o filho dele foi campeão mundial de handball. E as pessoas estavam lá assim com uma lembrança tão bonita dele, tão querida, que foi um enterro alegre, com músicas, com poesias, com uma despedida assim maravilhosa. Eu acho que tão emocionado ontem, diz assim, puxa, que vida linda, né? Fala, Silvio. É, depois de palavras assim tão bonitas, eu só queria lembrar, ainda dentro do tema que a Graça falou, fazer um comentário e depois a gente pode fechar. Porque você, de certa forma, já começou a trazer isso, que é olhar para as individualidades, né? E aí, aproveitando a imagem, né? Eu costumo estabelecer sempre que necessário, dentro do contexto, a diferença de um tratamento que é homeopático, né? E de um tratamento que é feito com medicamentos de uma natureza outra. E quando ela fala das pessoas nas grandes organizações, você falou de fato, acho que o adoecimento nessas organizações é muito mais fácil. A gente pode perceber a semelhança de um corpo humano, pode ter partes que ficam podres, mas eles têm tanto dinheiro, né, que aquilo não vai fazer tanta questão, não vai, né? E então aí e sobrevivem, né? E se tornam e cada vez maiores, às vezes comprando outras empresas, como nós temos alguns exemplos aí na biografia da humanidade, né? É, Viram esses conglomerados gigantescos. Isso, em contrapartida, também torna mais fácil o adoecimento das pessoas. Mas quando? Quando as pessoas não estão acordadas para si. Quando elas não estão acordadas para si e sucumbem àquilo que é colocado para elas de forma cega, não é? Que é exatamente aí algo que está no centro do que nós estamos tratando. Porque então, quando você procura compreender, até o seu momento biográfico, aquilo que é ou quais são as necessidades para as diferentes dimensões da sua vida, há um acordar, é como uma semente que precisa levar, às vezes, um tranco de calor para que ela desperte. E, a partir daí, agir, não é? Mas eu estou falando isso porque, se não dá, eu não vou citar o nome, mas tem uma grande empresa aqui em Portugal que passou por dois grandes processos desses de compra, e eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que é funcionária dessa organização e eu vi exatamente isso. Uma organização tão grande que adoeceu tanta gente saiu afastada por questões de saúde diversas. Mas havia, assim, grupos, e ela esteve num desses grupos, onde, quando eu falei da diferença de um tratamento homeopático, né, que você toma um medicamento de fundo, ele atua em você e o organismo todo age e expurga aquilo que não é bom, não é? é, Então, quando você está saudável dentro de uma organização assim, né, não há desonra nenhuma você pegar o seu chapéu, dizer, até logo, vou buscar alguma coisa melhor para mim. E também, que foi o caso dessa organização, se unir a outros que buscavam algo melhor para si e continuaram numa boa frequência, num bom ambiente dentro daquele organismo. Ela foi vendida de novo e houve uma outra revolução. E aqueles sobreviveram bem, e se mantiveram bem, não houve adoecimento, como é, proporcionalmente houve no restante da empresa. é, Então, é importante lembrar que até mesmo quando uma pessoa sai de uma organização, ela não se demite da organização, ela se demite de alguém, de uma outra pessoa, de um chefe, talvez como falou a Graça, não é? De um chefe hierárquico assim, muito rígido, não é? Então,
no fundo, o que você falou é muito precioso. Acho que a gente pode fechar com essa imagem como rir é o melhor remédio, não é? Rir, É. inclusive, de si mesmo, das suas mazelas, das suas, né, necessidades, mas buscar mover-se com alegria também em direção a poder satisfazer as suas necessidades, não é? Então, semana que vem, Silvio, a gente poderia aprofundar um pouco mais essa questão de como você se liga ao contexto, porque esse é teu espaço de liberdade, Aham. Perfeito. o significado que você dá a essa relação. E eu gostei muito dessa imagem que você trouxe por último, aí, adorei. Muito criativo. A alopatia e a homeopatia. É. Agora, nós temos uma questão aqui nossa, né? Nós temos a formação e aconselhamento biográfico no dia 1º, que é o próximo final de semana, já estamos Sim. aí iniciando. Portanto, eu diria para a gente voltar no dia 8 de julho. Veja se é possível, não podemos fechar, não precisamos, não vamos fechar isso aqui agora. Eu tinha Mas, deixado as segundas-feiras esse horário como meio que também vai se entrar bloqueado em para férias, eu diria que dia 8 é o limite, e a gente faria um encontro dia 8, porque muita gente feito aqui. já hoje. Ok? Ok. Ótimo. Depois Graças. Obrigado. Obrigado, Muito obrigada. nós temos um encontro. Você é um encanto. Viu, Muito Graça? obrigado. Espero que um dia eu te conheça Obrigada. pessoalmente. Isto é um Vai luxo. ver. Tchau, Obrigada tchau. por o dia 2. Tchau. Tchau. Beijinho, Tá querido. bem. Tchau. Bom compromisso lá. Obrigado. Eu vou lá fazer meu exame. Tchau.